Estamos de volta. Aula 12. Nova criatura. Vamos lá. O tema dessa aula é uma vida pura, né? Nós aprendemos sobre as verdades importantes que devemos colocar em práticas na nossa vida, as coisas que devemos deixar para trás no passado, com o velho homem, né? E com base nisso ainda nós vamos falar sobre uma vida pura, se manter limpos, né? E essa parte traz muito contexto da parte sexual. Então vamos lá. O pecado sexual tem sido aceito por tantas pessoas como algo comum e normal que se torna como uma norma de vida. Alguns pais esperam que seus filhos tenham sua primeira experiência sexual já na adolescência. Muitas mães orientam suas filhas como usar preservativo para que elas não fiquem grávidas. As revistas e filmes pornográficos circulam livremente nas ruas e nas praças e, por que não dizer, nas casas de muitos. Felizmente, né, eu vi uma reportagem que a Playboy, né, não tem mais edição impressa. Só que nós sabemos que é por questão de custo, porque hoje, virtualmente, as pessoas têm acesso a muito mais coisas, né? Infelizmente. Porém, nós fomos chamados para sermos o sal da terra e a luz do mundo, um povo santo e puro para Deus. Deus criou o homem e a mulher e Ele é o autor do sexo. A relação sexual ela é pura e santa, desde que seja feita dentro dos limites e propósitos de Deus, ou seja, dentro de um casamento legal. Eu, quando tenho atividade externa, né, eu tive que me posicionar com relação a algumas coisas e, apesar de ter gerado um conflito, graças a Deus eu nunca fui coagida ou punida pelo meu comportamento. Mas no carnaval, por exemplo, a gente sempre trabalha na parte de prevenção, né? Normalmente eu fico fazendo teste rápido, né? Fazendo exames de hepatites, HIV e tal. Mas já teve situações onde que a ação era exclusiva para a entrega de preservativos, lubrificantes, explicar como usa e tal, aquela coisa. E pensa o conflito, né? Eu estaria indo totalmente contra aquilo que eu acredito que é o correto, né? Eu gostaria de ter tido esse entendimento na época da minha adolescência e eu tenho certeza que muitas coisas teriam sido muito melhor na minha vida pessoal, né? E eu tive que me posicionar dizendo que não iria fazer se fosse esse tipo de coisa, se fosse a prevenção no sentido de fazer exames, ok, né? E como consequência eu perdi algumas horas extras e muitas folgas, porque quando era ação externa, onde só era para fazer entrega e esse tipo de orientação, eu não era convocada, não era chamada e perdi essas oportunidades, mas era a resposta de Deus para mim, né? Ele com certeza vai me recompensar de outras maneiras e vai entender, né, que eu fiz isso por obediência, né? E felizmente eu não sou mais rechaçada, né? Hoje já é automático. Eu tenho uma ação que é para entregar essas coisas, para explicar como é que usa, entrega de preservativo e tal, né? Quem nós podemos chamar? Eles já não lembram do meu nome. Eles já me descartam automaticamente. E é um descarte onde eu não fico nem um pouco triste. Continuando ali. A atração sexual entre homem e mulher é normal e foi estabelecida por Deus. Graças a Deus, né? Já pensou você não conseguir se sentir atraído pelo seu esposo? Visando a felicidade do casal e também a procriação. Porém, por ser uma relação forte e atraente, Deus estabeleceu regras e limites bem claros, os quais precisamos respeitar, pois uma vez desobedecidos, colheremos desgraças e tristezas. Aí você pode dizer assim, né, que eu já escutei de algumas, até de sobrinhas que têm filhos, como que você pode dizer que um filho é uma tristeza? Falei, de forma alguma eu te disse que um filho é uma tristeza, né? Um filho fora do casamento ou uma mãe solteira, de forma alguma. Filho sempre vai ser uma bênção. Mas você não pode comparar, você não tem como comparar a diferença de um filho dentro do casamento, né?
desde a parte da educação dessa criança. Na hora, tipo, numa situação, por exemplo, de uma sobrinha, quando aconteceu, ela foi toda ríspida, né, com o que a gente quis passar para ela e tudo mais, mas hoje ela já entende, né, desde um dia dos pais na escola, onde ela tem que ficar explicando certas coisas para a filha dela. No caso, se você é uma mulher e você tem um filho homem, vai chegar uma idade onde seu filho vai precisar ter conversas específicas que caberia ao pai passar isso para ele, e daí você vai fazer isso como? Isso sim, são pequenos exemplos, né? Tem tantas outras coisas. Se você chega a se relacionar com outra pessoa depois, por mais que você tenha outro filho, é muito difícil. Nós, como mães, a gente não vê distinção, mas os pais podem tratar de forma diferente, até a própria família dele. Tem dois irmãos, na verdade, que se relacionaram com mulheres que já tinham filhos, né? E meus pais sempre acolheram muito bem essas crianças e prontamente, antes de ter liberdade para isso, eu já chamava de meu neto, né? Vem cá com a vovó, né? Um coração muito puro. Mas, às vezes a gente não vê isso do outro lado, né? Como que as pessoas vão reagir? Vai tratar com diferença ou não? Né? Eu tenho uma colega de trabalho onde ela passa por essa situação e nitidamente a família do atual marido dela trata diferente a filha dela do filho que ela tem com o marido dela. Então, assim, você tem que lidar com conflitos que você não precisaria lidar se você estivesse fazendo as coisas dentro da vontade de Deus, né? Isso nós estamos falando só de filhos, né? Quantas outras coisas não pode acontecer no meio disso, né? Toda relação sexual fora do casamento é adultério ou prostituição e é proibida por Deus e será julgada. Mesmo que já sejam noivos, a relação sexual antes do casamento desagrada a Deus e tem sérias consequências, tá? Depois de receber Jesus como Senhor e Salvador, nossos corpos tornam-se santuários do Espírito Santo. Então, não estamos falando aqui só de relação sexual, né? Nós vamos falar sobre vestimentas, sobre de que forma eu estou usando o meu corpo, né? Se eu estou agindo de forma pejorativa. O meu corpo ele tem que ser usado e tratado como o templo do Espírito Santo. Eu preciso respeitá-lo, né? E aqui entra até a masturbação, né? O casamento e o sexo, ele é para você satisfazer o desejo do outro, o seu consequentemente. Então, quando você pratica a masturbação, você está sendo egoísta, você está traindo seu companheiro, né? Você está privando ele desse tempo de relacionamento, né? Por isso, Deus nos mandou: fujam da imoralidade sexual. Fugir da impureza quer dizer fugir do ato sexual, da ocasião, dos lugares de tentação, das amizades e outras coisas que induzam ou provoquem a imaginação ou leve a ceder diante da tentação, né? Casal de namorado. Não corra o risco de ficar sozinha com seu namorado quando não estiver ninguém em casa, né? Sai um, sai o outro, chama para dar uma volta, mas não fique em casa. Tá assistindo o filme, é inverno, debaixo das cobertas. Gente, isso aqui é claro uma situação onde você tem que fugir dela. Você vai ficar ali cutucando a onça com a vara curta, né? Então nós temos que... Quem aqui já é casado, não mais, né? Mas tá atento para passar isso pros filhos, pros sobrinhos, pros mais jovens que você tem intimidade, né? Não dê brecha pro inimigo te usar, né? Por exemplo, fugir das revistas, dos livros, dos filmes pornográficos ou sugestivos, de vários programas de televisão, de sites ou salas de bate-papo na internet, de vestimentas provocantes e de piadas imorais e tudo que é malicioso, né? Eu não quero, né? Vou me preservar, não vou... só vou ter relação sexual com meu marido depois do casamento, né? Mas eu tô lá, estou namorando, eu vou para uma festa e eu coloco uma roupa extremamente provocativa, sensual, né? Pensa a situação do noivo dessa pessoa. Aí entra dentro do carro, nem se cuida quando vai entrar no carro. O vestido sobe, né?
O coitado vai trocar a marcha, olha para aquelas pernas bonitas, né? Então nós temos que nos policiar. E quando eu falo de menina, de mulher, é porque realmente as roupas mais sensuais são de mulheres, né? Mulher que tem mais diversidade de vestimenta, salto, maquiagem, fica toda emperequetada, né? Homem não, na maioria dos casos é o quê? É shorts, camisa, calça, camisa, né? Não tem muito o que chamar atenção, né? Eles valorizam o seu corte de cabelo, a barba bem feita, perfume e tudo mais. Mas, assim, as mulheres são, sim, o que mais chama atenção nesse sentido, né? 3. Prostituição é pecado contra o nosso corpo, né? Que é templo do Espírito Santo, porque fostes comprado por alto preço. Então, Jesus morreu na cruz por nós, foi um preço muito grande, né? Então, nós somos templo do Espírito Santo. Então, nós não devemos praticar nenhum tipo de prostituição. Quando eu falo prostituição, não é só aquela em troca de dinheiro. Dentro do casamento, já vi situações de mulheres que também se prostituem. Como? Mantendo relação sexual com seu marido no intuito de conseguir alguma coisa, né? Eu vou dar aquele trato no meu marido essa noite, né? Vou agradá-lo muito bem, porque amanhã eu quero ir comprar um sapato, ou porque eu quero viajar com minhas amigas, né? Por interesse, né? Isso também é uma prostituição. E seguindo ali, né? Esse texto está em 1 Coríntios. Agora, pois, glorifiquem a Deus no vosso, ou seja, prostituição é um pecado contra o nosso corpo. Por quê? Porque ele é templo do Espírito Santo. Por que não podemos fazer isso? Porque nós somos comprados por um alto preço e que agora nós temos que glorificar a Deus com ele, com o nosso corpo, né? 2 Timóteo diz assim: em vez de cair na tentação, a Bíblia nos manda fugir das paixões da mocidade. Fugir daquele rapaz bonito que você chega perto e seu coração acelera, né? Paixão. Todo mundo aqui sabe quais são os primeiros sintomas da paixão, né? Aquele sentimento que você sente quando está perto de uma pessoa. Então, se você sabe que aquilo está mexendo muito com você, então não se expõe a situações de risco, né? 1 João 2,17. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está com ele. E quando aqui ele fala, se alguém amar o mundo, ele está falando, se alguém amar sexo antes do casamento, se alguém amar uso de bebidas de forma descontrolada, se alguém amar roubar, se alguém amar todas as coisas que Deus abomina, o Pai não está nele. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Esse mundo é passageiro. E a gente já vê isso até em algumas espécies de animais. A gente já perdemos os dinossauros que foram extintos. Quantas espécies de animais já foram extintos? Se você parar para pensar no dilúvio, quantos, né? Só ficou Noé e a família dele. Tudo nesse mundo passa. Tudo, né? A natureza já não é mais tão bela como antes. Passa por transformações, né? Você não é eterno aqui, né? Agora, se você passar por esse mundo e viver somente nele, preocupado e fazendo as suas vontades, você vai fazer o quê? Você não vai viver eternamente. E a palavra de Deus está bem clara. Nós passamos por este mundo. Só que se por passar por este mundo, a gente permanecer fazendo a vontade de Deus, nós teremos a vida eterna. 6. O seguidor de Jesus precisa abandonar todo o vício? Todo o vício. Vamos falar em vício, né? Quando fala em vício, a primeira coisa que vem na mente da gente é vício em drogas, vício em cigarro, vício em cerveja. Só que hoje em dia tem muitos vícios que são vestidos de pele de cordeiro. Quer ver um exemplo? Séries do Netflix. Se você começa a assistir aquilo, eu falo lá em casa. Lá em casa não, estou em casa hoje, né? Gente, isso não é de Deus. Você começa a assistir uma coisa, enquanto você não vê o último capítulo, você não sossega. Eu já me peguei numa situação uma vez que eu passei o domingo inteiro assistindo série do Netflix, não fiz nada. Só parei pra comer e voltei a assistir, né? Eu falei que série do Netflix é muito pior que novela, porque novela,
Se bem que hoje em dia tem o Globoplay, né? Que você pode assistir tudo uma vez. Mas é pior do que novela, porque ela tá ali disponível para você. E a novela você tem que esperar o próximo capítulo, né? Você não consegue assistir tudo de uma vez, você não consegue, né, ver até o final de uma vez. Então, eu falei, isso é um vício, né? Comer é um vício. Quantos vícios nós temos que estão em pele de cordeiro? Por isso que a gente tem que sondar o nosso coração e as nossas atitudes o tempo todo, né? Então, o seguidor de Jesus precisa, sim, abandonar todo e qualquer vício. E isso está lá em 1 Coríntios 7, 1 e 6, 17. Seguindo, podemos abandonar todo vício pela fé em Jesus. 1 João 5, do 3 ao 5. Nós podemos, pela fé, abandonar todo e qualquer vício. Seguindo, da mesma sorte que as mulheres em traje, da mesma sorte que as mulheres em traje indecente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada ou com outro, ou pérolas ou vestuários dispendiosos. Quando eu li essa passagem, me veio várias coisas na minha mente, né? Primeiro, traje decente, ok, né? Não vamos expor o nosso corpo, nada muito justo. E quando fala assim, se ataviem com modéstia. Falei assim, como assim modéstia e bom senso? É nós sabermos o momento que nós podemos abusar do brilho ou não. Como assim? Vamos, um exemplo. Eu tô indo lá na turma do João, né? Eu sei que a população de lá é uma população bem carente, né? Então, não tem sentido nenhum eu ir toda emperequitada lá, né? Nenhum. Não tem motivo para eu permitir que os meus filhos vão lá todos arrumadinhos, levar os seus melhores brinquedos para brincar com aquelas crianças. Eu conheço o coração dos meus filhos e ainda assim eu tenho que sondá-los, porque eles estão em formação, né? Mas e aquelas crianças, como que elas vão se sentir em perceber que eles têm brinquedos que eles não podem ter, que meus filhos podem comentar de repente, porque nós fomos viajar final do ano, nós fomos de avião, nós fomos em tal lugar, né? Nós temos que ter modéstia não só nas vestimentas, mas nas palavras também. Saber o que nós podemos ou não conversar com as pessoas, né? De forma que elas não se sintam diminuídas ou constrangidas com a nossa realidade, né? Porque tem situações onde não dá para comparar a realidade de uma pessoa com a outra. É eu não chegar numa festa de aniversário onde eu sei que as pessoas são simples, toda emperiquetada, de forma que não condiz com a situação, né? Então nós temos que ter esse bom senso. Existem vestimentas para casamentos, existe vestimenta para uma festa simples na casa de alguém, né? Então, para mim veio tudo isso no meu coração quando eu leio esse versículo. Seguindo, 9. Percebemos a verdade da santidade na oração de Jesus. Santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17, 17. A palavra de Deus é a verdade. E essa verdade deve nos santificar, né? Verdades importantes, né? Que era o título da aula passada, né? Tudo aquilo que foi falado ali são coisas que estão na palavra de Deus. São verdades que nós temos que ter na nossa vida, né? Seguindo, 10. Ninguém pode se considerar fisicamente limpo sem banhar-se diariamente. Da mesma forma, só podemos ser limpos espiritualmente através de um contínuo relacionamento com a palavra de Deus. Olha só, ninguém pode se considerar limpo fisicamente sem banhar-se diariamente. E espiritualmente também. Por quê? Porque nós temos que sondar o nosso coração, sim. Eu posso ter deixado de ir para as baladas no sábado à noite
Mas eu passar o domingo inteiro assistindo uma série de Netflix, sem conversar com os meus filhos, sem conversar com a minha esposa, sem ler a palavra de Deus, sem sair para ir ao culto, sem congregar com os meus irmãos. Aí você pensa e fala, mas pelo menos eu não estou indo nas baladas, não estou saindo por aí beber, né? Só que você substituiu. E na Bíblia diz que não existe pecadinho, pecadão, existe o pecado. Não existe mentirinha e mentirona, existe a mentira, né? Então nós temos que diariamente sondar o nosso coração, diariamente rever as nossas atitudes. Porque até, como diz a minha mãe, de boas intenções, o inferno está cheio. Seguindo, a palavra de Deus é a água que nos lava e purifica de toda a impureza que estamos sujeitos neste mundo. Então, como que eu vou me banhar diariamente? Com a palavra de Deus. Isso fica claro quando você começa a caminhar com Deus, com o passar dos anos. Às vezes uma passagem que você leu há 10 anos atrás, você teve uma revelação. E hoje você lê ela de novo, você tem uma outra revelação. Então não adianta eu ter lido a Bíblia inteira 10 anos atrás, porque o que me foi revelado há 10 anos atrás era o que Deus permitiu naquele tempo, dentro daquilo que eu estava vivendo, me revelou. Era aquilo que eu precisava. O maná daquele dia, 10 anos atrás, Deus me deu, né? Então, todos os dias eu preciso de um maná novo. Todos os dias eu preciso me alimentar. Assim como fisicamente, espiritualmente também, né? Então, nós precisamos diariamente nos lavarmos de toda a impureza através da palavra de Deus. 12. O apóstolo Pedro é bem claro sobre isto. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tomai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santos. Olha só, também vós mesmo em todo o vosso procedimento. Todo procedimento, eu acordei, eu saí para trabalhar, eu estou no meu trabalho, eu voltei, eu recebi meu esposo em casa, eu recebi meus filhos em casa, eu cheguei em casa, meus pais estão lá me recepcionando, de que forma que eu vou agir, né? Para mim, quando eu vou falar de alguma coisa, automaticamente vem a posição de esposa. Por quê? Porque hoje essa é a minha realidade, mas e quando eu era filha? Né? Quais eram os meus procedimentos? Como que eu honrava meus pais? Como que eu me santificava? Meus pais estavam ali para me dizer o que eu devia e o que eu não devia fazer. Eles estavam falando como homens, mas eles estavam sendo usados por Deus. E quantas vezes eu não escutei meus pais? Automaticamente eu não estava escutando Deus. Falando sobre 3 níveis de maturidade, João fez a seguinte observação. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o inimigo. Ele falou para 3 níveis de maturidade. Então Deus, ele sempre vai falar nos nossos 3 níveis de maturidade. Ele vai falar para você hoje, se você começou a caminhar agora com Jesus, você é um filhinho. Ele vai falar com você daqui a um tempo, quando você for pai. E ele vai falar com você quando você for jovem. Deus tem a palavra certa para nós em todas as épocas da nossa vida. E aí fica bem claro que nós devemos nos revestir da palavra dele diariamente. Porque ele não vai ele não vai te dar uma palavra hoje que você vai usar daqui a 10 anos. E ele não vai te falar hoje algo que você deveria ter usado o ano passado. Ficou claro? O maná é diário. Todos os dias nós precisamos dele. Amém? Até a próxima aula.